Fala, torcedores do Chelsea, aqui é o JP, sou o apresentador do Podcast of Stamford. Sejam bem-vindos ao episódio número 51, um episódio mais do que especial, pois temos a presença do grande Fred Caldeira, correspondente da TNT na Inglaterra. Fred, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, vamos falar bastante de Chelsea hoje? Vamos que vamos. Obrigado pelo convite. Um abraço para vocês. Peço desculpa pela falta de etiqueta ao vídeo vermelho. Boa, o Gustavo tá de preto também, então tá valendo, né? Gustavo tá aqui com a gente hoje também. Fala, Gustavo, beleza? Fala, JP, Fred, esse novo sócio do Blues of Stamford, já tá direto aqui também. E Alan. E o Gustavo já apresentou o nosso quarto integrante aqui para compor nossa mesa sobre o Chelsea. Grande Alan, diretamente de Portugal. Salve, Alan, beleza? Salve, João. Fred, bem-vindo aí novamente. Alô, Gustavo. E vamos comentar aí essa Champions, né? Esse grupo, esse sorteio, enfim, muita coisa para falar. Vamos que vamos. Então, mas antes de mais nada, é sempre bom convidar todo mundo a acessar nossos conteúdos no @Blues of Stamford. Estamos no Instagram, no Twitter, no nosso blog também, com os nossos textos, vídeos, enfim. Vamos deixar também nossas arrobas pessoais aqui para a gente interagir junto no Twitter, porque estamos sempre lá cobrindo e gerando conteúdo sobre o Chelsea. Mas o assunto da vez não podia ser diferente, né? A fase de grupos da Champions League. Semana passada rolou o sorteio e o Chelsea tem um grupo que está bem tranquilo, ao meu ver, né? Tranquilo é uma palavra muito difícil de usar no futebol, mas o nosso grupo é Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo da Suécia. Queria até começar com o Fred, né? Fazer as honras aqui do nosso convidado. Fred, seu overview, né? O geral desse grupo. Você enxerga o Chelsea como a primeira força disparado, talvez empatado com a Juve, sem Cristiano Ronaldo agora. Não veremos o duelo Lukaku versus CR7 nessa oportunidade, quem sabe nas oitavas ali, ele pelo United. Como você visualiza esse grupo aí do Chelsea, Fred? Eu acho que é possível não ter medo de zicar e falar que foi um sorteio bem tranquilo para o Chelsea, sabe? Enfim, é claro que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que o futebol, a prática, às vezes é muito diferente da teoria, mas enfim, o que a gente tem para analisar até aqui não é só a teoria, é um pouco mais a prática do que os clubes vêm fazendo nessa temporada. A Juventus não tem um bom começo de temporada, né? Perde, inclusive, o último recado antes dessa nossa gravação, é que é uma derrota dentro de casa para o Empoli, com torcida reclamando, evidentemente a ressaca da saída do Cristiano Ronaldo. Acho que há um degrau aí que separa, pelo menos nesse começo de temporada, mais, repito, do que só a teoria, Juventus e Chelsea. E aí, Zenit e Malmo, acho que até ver se vai ser possível algum dos dois atrapalhar a Juventus na briga pela segunda colocação. Acho muito difícil. Eu acho que esse é um grupo que tem 3 blocos, né? Zenit e Malmo, e aí, enfim, a minha ignorância não me permite diferenciar completamente qual dos dois vai brigar pela vaga da Europa League com um pouco mais de vantagem do que o outro, mas eu acho que aí a Juventus com alguma distância para esses dois e o Chelsea com alguma distância para a Juventus. Acho que, enfim, tem muitas teorias, né? Tem gente que prefere começar a Liga dos Campeões num grupo dificílimo para já pegar no tranco antes mesmo de chegar no mata-mata. Tem gente que acha que é melhor pegar um grupo tranquilo para não correr risco de desclassificação, tipo o Manchester United na última temporada que caiu no grupo do Leipzig e do PSG, enfim. Eu vejo que, para a classificação como líder, o Chelsea teve um ótimo sorteio. Maravilha, maravilha. Inclusive, eu acho que o que credencia o Chelsea a ser um dos grandes favoritos, né, nesse sorteio, até querer saber dos amigos, do Alan, do Gustavo também, a importância de manter o elenco campeão, né? O Chelsea não teve nenhuma perca considerável, né, do elenco que venceu a última Champions League e adicionou no elenco o Lukaku, que é um dos melhores 9 do mundo, um dos melhores jogadores mesmo, no geral do mundo, e o Saúl, que é um cara muito experiente em Champions League, muito experiente em La Liga também, e chegou do Atlético de Madrid numa novela absurda, né? A contratação ia acontecer, depois não ia, depois foi de novo, mas finalmente o Saúl tá em casa. Gustavo, você acha que foi importante manter o elenco? Esse é o principal reforço do Chelsea? Manter o elenco? Sim, porque a última janela já foi muito boa, né? Essas últimas 2 janelas do Chelsea é sacanagem.
Então, acho que manter foi muito importante, porque agora a gente vai ver o Tuchel numa temporada inteira com esse elenco, ver o que ele vai conseguir fazer. Porque a temporada passada ele chegou com aquilo que tinha, né? Ele não pôde pedir ninguém. Era aquilo e ele trabalhou com aquilo. Não que fosse pouco, muito pelo contrário. Mas ele sim soube extrair o melhor daquele time que estava lá. E agora você traz, como você falou, o Lukaku, que é um dos melhores do mundo, na posição dele, e o Saúl, que é muito bom de bola se jogar o que sabe. É muito bom. Eu até compartilhei essa semana um vídeo que eu gravei com a Tati, né? Onde lá em dezembro eu falava com ela justamente isso, que o Saúl era muito bom, era muito mal aproveitado no Atlético e que eu queria ver ele na Premier League. Demos sorte dele parar aqui. E é uma opção muito boa, né? A gente pode falar mais para frente sobre ele também, mas é uma opção que encorpa o elenco, que deixa o elenco mais forte. Eu acho que se fosse só o Lukaku, eu acho que o time estaria muito forte, mas o elenco estaria meio que na mesma. Né, sai o Zuma, entra o Tchalobah, que caiu no colo do Tuchel como uma grande opção, mas acho que agora com o Saúl você ganha uma opção mais no meio que era extremamente necessária e que agora o Chelsea tem. E Alan, falando um pouco sobre o Saúl, né? Ele mesmo na entrevista que deu ontem na Roxinha, falou que está há 3 temporadas sem ser o Saúl que ele gostaria de ser, né? Jogando em N posições ali com o Simeone, até reforçou que deve tudo ao treinador argentino, mas que ele quer ser o Saúl que ele quer ser de fato, e o Chelsea meio que prometeu ele a jogar nessa posição. Ele inclusive disse que prometeu treinar na posição, porque jogar vai depender só dele. Como você vê o meio-campo do Chelsea? Porque tem o Jorginho, o melhor jogador da temporada na UEFA, você tem o Kanté, que é um dos melhores jogadores do mundo no geral, num nível altíssimo há anos. Você tem o Kovacic, que é muito bom no que ele faz, naquela transição, levar a bola do ponto A para o ponto B, a pressão pós-perda excelente. E agora a gente tem o Saúl, né? Então você enxerga esse meio-campo como um dos melhores da Europa também? Eu acho que sim. O Saúl é de fato a peça que faltava para dar uma certa profundidade para esse elenco. Era um elenco que tem 3 posições, tem 3 jogadores muito, muito, muito bons, como você mesmo já falou, mas a gente tem problemas recorrentes de lesões com o Kanté, né? O Kanté, vez por outra, ele fica um tempo fora, e aí a gente fica ali com o Jorginho e Kovacic, que são muito confiáveis, né? Tanto fisicamente quanto taticamente, tecnicamente, tudo que precisam desempenhar, desempenham muito bem. Mas para uma temporada longa, com muitos jogos, né, e onde a gente almeja, sem dúvida, disputar todos os troféus, precisava de mais um cara no meio-campo. E você adicionar ninguém mais, ninguém menos do que Saúl Ñíguez é uma contratação que é muito interessante, principalmente nos moldes que ela se deu, né? Tem ali uma taxa de empréstimo de 5 milhões, uma opção de compra já fixada, então se o cara for bem, você já sabe quanto você vai pagar no final desse período. E né, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que o Saúl não vá bem na Premier League, que vá aproveitar todas as chances que vai ter, e eu acho que ele vai jogar bastante também, até por conta dessa questão física, principalmente do Kanté, e também porque a gente conhece o Tuchel e sabe que ele rotaciona muito o elenco, né? Então ele vai adequando ali de acordo com o adversário, às vezes né, vai com Kanté e Kovacic, às vezes com Jorginho e Kovacic, você ter o Saúl agora é mais uma opção, né, desse quebra-cabeças, e a gente já viu que ninguém como o alemão nesse momento para entender e usar bem e tirar o máximo das peças que tem nas mãos. Não, maravilha. Só que a gente fala muito, né, do Jorginho, do Lukaku agora, do Saúl, do Kanté, dos jogadores que são peça-chave, do próprio Havertz, do Mendy. Mas é interessante que, até quero saber do Fred, né, que estando lá na Inglaterra ele vai poder dizer ainda melhor. O efeito Tuchel, né? É o treinador que é o grande diferencial do Chelsea, porque esse elenco todo jogando junto há pouquíssimo tempo, foram 2 janelas, a segunda acabou esses dias, acabou ontem. Então, assim, como que o Tuchel é visto aí, cara? Ele é o grande diferencial de fato? É o Chelsea do Thomas Tuchel? Acho que sim. Acho que a diferença de consistência e de performance do Chelsea com o Lampard no início da temporada passada e depois com o Tuchel, rigorosamente com o mesmo elenco, né? Não foi como se o Lampard tivesse com meio time no departamento médico e eles se recuperaram depois que o Tuchel chegou. Não foi isso que aconteceu. E aqui eu não estou nem de perto querendo cometer alguma injustiça com o Frank Lampard, que a primeira temporada dele é excepcional, assim. Inclusive, é tão boa que ele acaba sofrendo uma pressão acima do planejado por conta de um mérito que ele conseguiu fazer na primeira temporada dele, que é recolocar o Chelsea na Liga dos Campeões por meio da dificílima Premier League, né? Então, assim,
acaba que o Lampard não consegue manter um nível de qualidade ou até subir, né? Que era esperado com a adaptação dos reforços que chegaram e tudo mais. E aí ele sai para entrar o Tuchel com o mesmo time. É um estalo, né? O Chelsea sobe na Premier League e faz o que fez na Liga dos Campeões e chega na final da Copa da Inglaterra. Então, assim, agora a gente vê mais profundidades. Eu estou muito ansioso para essa temporada para ver mais do Thomas Tuchel, né? Porque a gente viu 6 meses. Eu quero ver 1 ano, eu quero ver 1 ano e meio, eu quero ver 2 anos, eu quero ver a primeira temporada do Thomas Tuchel começando no Chelsea, né? Eu quero entender o que vai acontecer. Enfim, quando o Tuchel chega, muita gente fala, cara, assim, ou dá muito certo, ou dá muito errado, porque ele é um cara explosivo, o Chelsea tem pouca paciência com o treinador, e assim, é claro que até agora tudo deu certo, né? A gente não passou por nenhuma crise dentro dessa relação. Mas eu não consigo ver indícios Não sei, cara, o Tuchel parece estar sempre de boa, parece estar sempre tranquilo nas entrevistas, ele é um cara que ele me parece ser muito transparente. Eu acho que ele não seria o tipo de cara, como outros treinadores da Premier League, que conseguem mascarar muito bem o que estão sentindo ali e mudam o humor de acordo com o próprio interesse naquele momento, né? O Tuchel me parece ser um cara um pouco mais direto, um pouco mais objetivo. Ele tem sempre me passado uma impressão de que está muito feliz no Chelsea nessas entrevistas, tanto quando eu estou pessoalmente, quanto quando eu vejo só por chamadas de Zoom e tudo mais, que tem sido ainda o padrão por aqui. Enfim, eu acho que há um reconhecimento muito grande de que sim, esse é o Chelsea também do Thomas Tuchel, é o Chelsea da Marina, é o Chelsea da molecada que recolocou o Chelsea na Liga dos Campeões, e agora essa molecada vai se espalhando um pouco pela Europa, né? É o Chelsea dos reforços que estão se adaptando, é o Chelsea dos reforços que estão chegando nessa janela. Então, assim, é importante também que a gente tenha uma troca uma divisão de protagonismo, mas eu acho que dentre dos protagonistas, o que mais teve impacto a curto prazo foi o Tuchel, e eu estou ansioso para ver essa temporada com mais profundidade dele. O Fred, 2 coisas sobre o que você falou. Sobre o Lampard não ter dado aquele saldo de qualidade, a gente falou isso, né? A gente gravou sobre isso. E Sim. O que a gente falou o Lampard deu 2 passos em relação ao que a gente imaginava, colocando esse time lá. A gente falou, será que ele vai dar novamente 2 passos para brigar já por título? E não foi o que aconteceu. E sobre o Tuchel, eu falava muito isso quando ele chegou. É um cara explosivo com uma diretoria explosiva. Ou explode tudo, ou alinha. E aí dá certo. Aparentemente até agora dá certo. Mas é aquela coisa, conhecendo os 2 lados é um casamento que pode romper. Tem que passar pela primeira crise, né? Acho que para a gente testar a primeira crise, para ver se consegue passar sem romper. Exatamente. Ó, eu espero que essa crise não seja na fase de grupos da Champions, né? Agora, entrando um pouco mais a fundo nesse tema, né? Até começar com o Alan. Juventus, Zenit e Malmo, né? O Malmo, ele sempre tá na Champions, direto a gente vê, só que ele não consegue, né, nem brigar por Europa League. É um time que tende a não incomodar muito, mesmo sendo um dos grandes do futebol sueco, mas, enfim, não tem tanta, não vou dizer relevância, porque é um clube importante, todo mundo conhece, né, o Malmo, mas é um clube que não incomoda ali na fase de grupos. O Zenit já venceu Liga Europa, já venceu Supercopa contra o Manchester United, inclusive, então é um time que é bem conhecido. Hoje nem tanto, mas talvez agora recomece a conquistar essa imagem no imaginário dos torcedores graças aos brasileiros, né? Tem o Malcom lá, que é um jogador que eu gosto muito, fez o gol importantíssimo da medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. O Claudinho, que até ontem era a sensação do brasileiro, craque do Campeonato Brasileiro. O Wendel, que jogou no Fluminense, o cara da cria do Flu. Eu adoro esse cara, sinto saudades dele, inclusive. Ele tá lá na Rússia agora. E o Douglas Santos, que foi do Atlético Mineiro e jogou muito bem lá. Então você vê como, Alan, esses 2 times, né? Antes a gente falar um pouco da Juve mais em si, o Malmo e o Zenit. É para sacolar aí de volta, fazer os pontos necessários, os 12, nada além disso? É sempre complicado a gente falar, porque nesses jogos, principalmente, né, de fase de grupos, tende a ocorrer um pouquinho mais de rotação de elenco. Agora, a gente acabou de falar que a profundidade e o nível de qualidade desse elenco do Chelsea, assim, não é para esperar nada diferente de 4 vitórias, né? Assim, eu estaria mentindo dizendo que não, vai para a Rússia e
se voltar com empate é bom. Não, se você vai para a Rússia, você espera ganhar. É claro que assim, tem toda uma questão logística, né? Uma viagem relativamente longa, enfim, mas é uma equipe que é qualificada o suficiente para ganhar esses 4 jogos. A grande questão aí realmente é saber como a Juve vai chegar na fase de grupos, né? Porque o Fred já adiantou, começou mal, começou tropeçando no campeonato italiano e, assim, é outro clube sem o Cristiano Ronaldo, não tem como. Teve um impacto muito grande nas temporadas que teve lá, mas agora é uma nova, né, tentar encontrar uma nova forma de jogar sem ele. E ele, a gente acabou de ver aqui o que ele fez hoje, né? Em 4 minutos ele decidiu o jogo para Portugal, um jogo que estava perdido, com 2 gols que ele literalmente ganhou de todo mundo dentro da área. Então é um cara que elevaria demais esse nível da Juve e que, para nossa sorte, nesse momento não vai ter de enfrentar. Então, em relação a Zenit e Malmö, para mim não tem muito para onde correr, e jogue quem jogar, jogue com Kepa, jogue com Alonso, com jogadores que não vão ter tanta minutagem, digamos assim, né, na Premier League, pelo menos é o que se espera, mas podem ganhar chance na Champions e para mim é fazer esses 12 pontos com certeza. Boa, boa. Vai ser interessante assistir esses jogos mesmo. Eu acho que é um grupo bem parelho, mas um tom acima do grupo que a gente venceu a Champions, né? Que tinha o Sevilla, que a gente conseguiu até ganhar de 4-0 deles com aqueles 4 gols do Giroud. A gente tinha o Krasnodar, que é um clube sem nem muita tradição, e o Rennes, né? Que deu trabalho ali, mas o Giroud novamente nos salvou com aquele gol de cabeça no final. Eu acho que esse grupo é um tom acima, né? Inclusive a Juventus, né? Que sozinha já é mais trabalhosa que os 3 outros times da temporada passada. Mas para a gente entender um pouquinho mais da Juventus, vamos rodar um áudio que a Clara Albuquerque, correspondente da TNT Sports lá na Itália, preparou para a gente, analisando um pouco do que está rolando ali na Juve, para a gente entender um pouquinho o que a gente pode esperar da Juventus sem CR7 agora. Vamos dar uma olhada. Oi, gente, vamos lá falar um pouquinho dessa Juventus pré-Champions e pós-Cristiano Ronaldo. A verdade é que o time tinha tudo para ser um pouco mais competitivo do que a temporada passada, com a chegada do técnico Allegri, que é um técnico que já conhece essa Juventus e que tem uma mentalidade muito prática, muito competitiva e que, na minha opinião, é um grande técnico. A chegada do Locatelli no principal setor onde a Juventus precisava de um jogador no meio-campo, eu acho que também ajuda muito essa Juventus, e a gente tem a possibilidade de recuperação de alguns jogadores, especialmente o Dybala, que eu acho que, apesar da Juventus não ter trazido um grande atacante, ele é talvez o grande reforço para a Juventus caso ele faça uma grandíssima temporada. E claro, o Chiesa também, que tem um 2021 especial. Acho que esses jogadores podem fazer a diferença numa Juventus, mas é uma Juventus que sem Cristiano Ronaldo perde muitos gols e é uma Juventus que precisa encaixar. Esse encaixe é que a gente não sabe se ele vai acontecer. Eu acho que se ele acontecer, a Juventus tem boas chances de ter um time competitivo, o que eu não acho que significa estar entre os favoritos para ganhar ou até mesmo para avançar na reta final, semifinal, final de Liga dos Campeões, mas eu acho que se encaixar é uma Juventus que pode dar trabalho para algumas partidas. Porém, sem Cristiano Ronaldo, é verdade que perde bastante, perde muitos gols e não começou bem a Juventus, né? Nas 2 primeiras rodadas do campeonato italiano, teve um empate e uma derrota. Então, vamos ver como é que essa Juventus se comporta, se encaixar com Dybala, Chiesa, Locatelli. Acho que pode complicar a vida um pouquinho, mas dificilmente está entre as favoritas. Excelente, é uma Juve sem CR7, mas com o Locatelli, por exemplo, que foi um grande destaque da Itália na Euro, né? Inclusive, um jogador que, a partir do momento que fez aqueles 2 gols na Euro, gerou interesse da Juve e todo mundo sabia que ia rolar. É um casamento perfeito ali. Os caras têm o Dybala, os caras têm o Chiellini e o Bonucci, que foram a dupla sensação ali da Euro. E Fred, Chiesa também, que é um dos meus jogadores favoritos. Pô, esqueci do cara, falei a Euro inteira, como eu queria esse cara no Chelsea, como eu queria esse cara no Chelsea. Você imagina que essa era, Chiesa, Dybala, junto com a experiência do Chiellini e do Bonucci, o Locatelli agora, um time bom com o Quadrado voando nas alas. O que você espera de Chelsea e Juve? Muito difícil cravar 6 pontos, mas Chelsea tem um leve favoritismo, talvez pelo downgrade ali sem CR7?
Acho que tem um leve favoritismo, sim. Acho que o Chelsea ele pode esperar 2 vitórias, mas acho que não tem como você falar que, enfim, o Chelsea tem a obrigação de conquistar 2 vitórias contra a Juventus. Acho que se classificar nesse grupo dá para a gente naturalmente colocar como obrigação, não só pelo grupo em si, mas também pelo Chelsea ser o atual campeão da Liga dos Campeões. Agora, essa Juventus tem o Alegre, né? Essa Juventus não tem mais o Pirlo. Essa Juventus tem um treinador que já empilhou taças com essa Juve, que conhece muito bem como o clube funciona, os corredores do estádio, conhece a torcida. Eu acho que o Alegre, não sei até que ponto ele pode ter impacto já direto nesse primeiro semestre, mas acho que é um cara que tende a fazer com que a Juve seja mais confiável, seja mais consistente. Eu acho que a gente vai ver isso ao longo da temporada, muito provavelmente, principalmente na Liga Italiana. Agora, tem o Kulusevski também, que é um jogador que eu gosto bastante, né, o jovem sueco, que eu acho que, enfim, chega na Juve muito bem e pode crescer nessa segunda temporada. Tem o Chiesa, como você falou, a chegada do Locatelli. O time da Juve não é ruim, né? Assim, que nem assim, quando a gente fica brincando de Barcelona, beleza, assim, desceu alguns degraus. Mas se você pega posição por posição ali, cara, não é um time sem pé nem cabeça ali que você fala, não, vai cair na fase de grupos. Não acho assim. E a Juve menos ainda, né? Acho que a Juve perde menos com a saída do Ronaldo do que o Barcelona perde com a saída do Messi. Até porque a Juve fez muito menos questão de ter o Ronaldo do que o Barcelona fez de ter o Messi, né? O Barcelona tentou de todas as formas. A Juve chegou a proposta, falou, beleza, só faltava isso para a gente liberar ele, porque ele quer sair. Então, acho que dá para a gente prever 2 jogos possivelmente equilibrados, mas eu não me assustaria assim com 2 vitórias do Chelsea, não. Já que a gente está falando tanto, né, de Cristiano Ronaldo, de um Barcelona sem Messi, agora no PSG, vai ser interessante a gente fazer um exercício aqui. O que a gente pode esperar, já pensando em mata-mata? Eu acho que só uma catástrofe tira o Chelsea dos mata-matas da Champions League. Fazendo um exercício que agora a gente tem o Manchester City, que é o vice-campeão, com Grealish, né? Temos o Manchester United com Varane, temos o Manchester United com Cristiano Ronaldo, que são as principais contratações, e o Sancho também, obviamente. O PSG, que se eu listar os reforços aqui, a gente fica até amanhã. Vocês sabem muito bem quem chegaram no PSG. Só o Messi, né? O tal de Messi ali. O Bayern com a manutenção de elenco, uma ou outra peça nova, né? Que sempre dá trabalho. Um Real Madrid diferente e um Barcelona diferente. Gustavo, o que a gente pode esperar dessa Champions? Vai ser diferente do ano passado? Como que você imagina essa galera nessa janela estilo FIFA ali, né? Tudo mudou. Sem esquecer do Atlético, né? Atlético de Madrid, que montou um time maravilhoso, verdade. Trouxe o Griezmann de volta e tal. Sim, se reforçou bem. Cara, eu acho que... Liverpool também, desculpa, interromper o Liverpool, sim, né? Entra no que a gente debateu com o Fred semana passada sobre o Liverpool. A mesma coisa que se aplica na Premier League se aplica na Champions também. A gente não pode fechar os olhos para um time do Klopp, um time que é tão encaixado, né? Um time que funciona tranquilamente, sem fazer muito esforço. Cara, é muito complicado. Você vê muito time bom, muito elenco bom também. O United tem que ser encarado como favorito em tudo que ele entrar para disputar, assim como já é o City. Então vai ser bastante complicado. Hoje eu acho que o Chelsea tem mais adversários do que tinha na última. Se bem que na última ninguém botava muita fé, né? Então o Chelsea foi batendo um por um, e o sorteio para o Chelsea foi bom também, né? Aquele sorteio com aquele chaveamento foi bom. Mas hoje você cai qualquer um desses times que você falou em qualquer fase, pra gente complica. Nossa, eu até lembro, né, Gustavo, na entrevista do Jorginho, né, na Champions League, quando nasceu a aposta do Bigode, eu lembro do Jorginho falando, se o Chelsea ganha, mas é um se muito grande, se ganhar, um dia ganhar. Então, mostra que ninguém levava tanta fé assim, né, Fred? O Chelsea hoje é melhor do que aquele Chelsea que começa a Liga dos Campeões passada, assim, sem nenhuma dúvida, né? Sem nenhuma dúvida. E se você olha pro Chelsea ao longo da competição, não só ninguém botava fé, mas jogou mal contra o Porto, né? Assim, passa contra o Porto,
num sufoco ali, cara, com o Porto amassando o Chelsea, acho que no primeiro jogo, principalmente, né? No segundo jogo, acho que é um pouco mais tranquilo, se minha memória não me falha. Foi o contrário, porque no primeiro a gente conseguiu 2 gols, né? No primeiro o Chelsea matou no final ali, né? Com aquele gol do Tio no final. Aí no segundo que eles vieram. Então jogou com regulamento, segundo jogo. Jogou com regulamento, foi burocrático. Foi time de Libertadores na volta. E só perdeu porque o Taremi fez algo que ele não vai fazer mais. Sim, verdade. Nunca mais. Foi a manchinha, a aguinha no chope do título, que tava até então perfeito ali do Chelsea. E se eu não me engano, aquela foi a primeira derrota do Tuchel, se eu não me engano. Em Champions League foi. Em Champions League foi. Acho no que Chelsea, na Premier League, ele tinha... Ele demorou para perder. Demorou, verdade. Ele demorou a perder. Verdade. Mas, enfim, inegavelmente esse Chelsea é melhor, né? Então, só que ganhou mais adversários. Ganhou mais rivais pelo título, por mais que na temporada passada a gente pudesse ver PSG e Manchester City, tanto é que eles chegaram nas semifinais, mas acho que os dois são mais fortes, né? Principalmente o PSG nessa temporada. Alan, agora uma pergunta ingrata, hein? Sem ficar em cima do muro. O PSG tem o melhor 11? O Chelsea tem o melhor elenco? Ou em termos de elenco, você ainda acredita mais no PSG? Você acredita num Bayern, por exemplo, no Manchester United? Inclusive, até parafraseando o VSR, né? Que ele falou no ar esses dias, que a gente se encantou por um time do PSG sem ver jogar. A gente não viu os 11 ideais do PSG jogando. Tem tudo para dar certo, mas e se não der, né? Fica sempre essa interrogação. Quem vai defender nesse time? É só o Verratti mesmo? Vai ser o Paredes e o Gueye, mais um saindo? Como vai ser? Mas hoje, no papel, o PSG é o melhor time, o Chelsea é o melhor elenco? Eu acho que sim, e para não ficar em cima do muro, respondo com sim essa pergunta. A grande questão é a gente ver como é que vai dar essa liga do PSG, né? Que está todo mundo muito interessado em ver, e já no primeiro jogo que o Messi figurou no banco, quando ele entrou, saiu o Neymar, então já não deu para ter uma ideia aí de como o Pochettino vai encaixar os dois juntos. Ainda assim, eu tenho muita confiança nesse elenco do Chelsea atual. Eu acho que, retomando o começo do que a gente conversou, a força desse Chelsea atual é o elenco e a forma como o Thomas Tuchel tira o melhor de cada jogador. Então, o Lukaku chegou agora para dar aquele tipo de jogo que faltava, né, de bola lá no centroavante, e o cara que vai empurrar tudo para dentro do gol. Ele já mostrou como é que, né, como chegou, por exemplo, no jogo contra o Arsenal. Então, tenho muita expectativa em todo mundo fazendo esse time funcionar bem. Eu brinquei esses dias até na live com o pessoal da Anfield BR que há muito tempo eu não me sentia tão confiante para assistir os jogos do Chelsea, né? Porque a gente assiste e a gente tem a noção de que o Chelsea pode competir de igual para igual com qualquer adversário. Então, nesse sentido, o PSG, né, com todas as contratações incríveis que fez, não chega a me assustar. É um jogo que eu gostaria de ver em algum momento, espero eu que numa fase mais adiantada, né, da Champions, sem dúvida. Mas acho que em termos de elenco o Chelsea é muito, muito, muito qualificado. E em termos de 11, se a gente botar, né, que o papel aceita tudo, e enfim, o do PSG tende a ser levemente melhor, mas ainda assim é uma superioridade que para mim não é tão absurda, não. Vejo como superioridade porque qualquer time que tem o Messi vai ser superior no papel. Mas fica só por aí também, e vamos ver como é que vai ser o encaixe, né, de todas essas peças juntas. Eu queria dizer que eu sou completamente contra aquela ideia de que tem que pegar os piores times para valer o título. Nada. Para mim, você acha que eu reclamei da Libertadores do Grêmio contra Lanús, Barcelona? Nada. Quanto pior, melhor, tá louco. Quanto pior, melhor. Que nem falaram no começo sobre o grupo difícil, né? Para começar já. Nada. Jamais. Quanto mais fácil, melhor. Quero sofrer? Capaz. Ainda corre o risco de cair, né? Inclusive, nem estava na pauta, mas eu resgatei um tweet aqui do Fred. Fred bem disse, né, no jogo do PSG. Falei besteira, do Messi. Não falou não. Você disse o seguinte: então quer dizer que o Pochettino agora vai ter que planejar substituições de acordo com os likes nas redes? Exagero. Eu quero fazer a mesma pergunta com o Chelsea. Por quê? O Chelsea tem muita gente boa no banco. É Timo Werner, é Ziyech, é Hudson-Odoi, é Saúl Ñíguez. O Christensen, ou o Thiago Silva, ou o Tchalobah, ou o Asp, vai ter muita gente boa no banco. O Tuchel vai ter que escalar medindo o termômetro no Twitter ali, cara, porque é muita gente boa de fora, né? Como que você analisa isso aí? Eu posso dizer, garantido, o Gustavo já até fez a carinha ali, que se deixar a Chelsea TT escalar, lascou. Não,
O Tuchel, ele tem muito mais estofo do que o Pochettino para colocar o time que ele achar melhor em campo para esse Chelsea, né? O Tuchel, se ele deixar o Thiago Silva no banco e o Chalobah no time titular, acredito que o torcedor do Chelsea mais tranquilo, e principalmente os que não estão no Brasil, vão falar assim, cara, faz algum sentido. Beleza, o Chalobah ele gostou na pré-temporada, jogou muito bem contra o Villarreal, começou muito bem a Premier League, marcou gol, dá confiança para o moleque, porque o Thiago Silva provavelmente não vai estar aqui na próxima temporada, né? Provavelmente vai ser a última do Thiago Silva no Chelsea. Enfim, o que eu trago nesse ponto do Pochettino é que eu entendo de verdade, de coração, que esse PSG ele tem uma aura de entretenimento ao redor dele, mais do que o futebol, que é um entretenimento também, né? O PSG é o time do ataque do Messi, Mbappé e Neymar, e estava todo mundo ansiosíssimo para ver esse trio jogar pela primeira vez, só que quando o Pochettino tira o Neymar e coloca o Messi, ele vira a pior pessoa do planeta, né? Sendo que no Brasil tem uma lista grande à frente dele. E aí, cara, ele foi crucificado de uma maneira que eu achei bastante pesado, assim, porque, beleza, cara, até entendo que você tem que pesar esse tipo de coisa, talvez o próprio Neymar e o próprio Messi gostariam de ter jogado 5 minutos que fossem ali juntos, mas é o primeiro jogo possível para eles na temporada, a gente tem uma porção pela frente aí, assim, não... Acho que foi uma tempestade, só que essa tempestade ela não vai se formar com o Tuchel no Chelsea. Acho que é esse meu ponto. Assim, ninguém vai questionar cada detalhezinho. Até primeiro, o Tuchel tem mais estofo, e segundo, o Chelsea não é esse BBB que o PSG já virou antes mesmo de começar a jogar com o time, com os reforços em campo, né? Fred, o BBB do futebol, excelente. Só pegando o gancho do Fred aí, para corroborar com o que ele disse, a gente viu agora nos 3 primeiros jogos, por exemplo, da temporada, o Alonso de titular, né? E, assim, o Alonso, a escalação dele era completamente justificável. É um cara que chegou, né, pegou a pré-temporada do começo, o time jogou a Euro quase até o final, não jogou, né, muito na verdade, mas teve no elenco até o final, então... Teve um total de 0 minutos com o Southgate. Exato, teve férias mais tarde, tudo, voltou mais tarde, e assim, a gente já viu um pouco de reclamação, porque no terceiro jogo lá, o lance do pênalti teve a participação do Alonso, sendo que foi um lance completamente acidental. Enfim, e a gente já viu uma reclamação, né, nas redes sociais, o Alonso é isso, você tem que esperar que ele vá falhar, não sei o quê. E assim, ainda bem que não é uma corrente majoritária, mas é uma minoria que faz um certo barulho. E eu acho que o Tuchel tem muito mais estofo, como você falou, para fazer exatamente isso. Ele vai colocar o Alonso e a galera vai torcer o nariz, mas ok, você vai confiar que o cara vai entregar. Vale a gente deixar aqui o recado. A gente não comentou, né, sobre esse jogo em podcast. O Alonso não falhou naquele lance, tá? É bom deixar isso muito claro. Ele não errou. Aquele lance foi simplesmente ele não viu o Mendy não viu ele, os dois se chocaram, a bola caiu no meio da área. Porque eu tive que ler comentários absurdos dizendo que o Alonso quis cabecear pro meio da área. Chegou nesse nível, que ele quis por querer. Ele não pensou em cabecear para a linha de fundo. Ele pensou em cabecear pro meio da área. Então é bom a gente citar isso daí, porque ele não falhou em nada. E o que acontece com ele é o que acontece com o Jorginho também. Né? Kovacic, Rudiger até ontem. Então isso acontece. Hoje mesmo, eu passei o dia inteiro. Eu tô tendo que defender o Jorginho todo dia, quase. Hoje eu passei o dia inteiro defendendo o Jorginho por, assim... Inclusive, falando de Jorginho, como ele é visto aí, Fred, né, na Inglaterra? Porque aqui no Brasil, entre a torcida do Chelsea, muita gente odeia ele. Não é questão de não gostar. É questão de que ele não é jogador para a 5ª divisão da Inglaterra. Não tem físico, não tem intensidade, é jogador de sistema, não passa, não faz nada, e jogou uma fraca Eurocopa. É uma narrativa incrível. Então eu queria entender como ele é quisto aí na Inglaterra. O pessoal gosta dele aí? Antes, um comentário que eu preciso fazer. Quando chegou a final, Itália e Inglaterra, comentários de que agora na final o Jorginho vai ver o que é futebol de verdade. Aí a gente viu o que aconteceu. Rapaz, esses aí nem eu vi, hein? Nossa, Fred, é embaçado. O pessoal não gosta do Jorginho. Não adianta.
Assim, eu acho que gostar e não gostar, beleza, né? Vai de cada um. Pode ter alguém que prefira, sei lá, né? Não sei, cara. O Kanté de volta à primeira volância ali, enfim, deixando o meio-campo do Chelsea todo torto, porque, enfim, o Kanté, onde ele está nesse momento, é o grande Kanté, né? E acho que o grande Kanté depende muito do Jorginho, inclusive. Não só do posicionamento do Kanté, mas, enfim, o Jorginho faz um trabalho ali muito fundamental para deixar o Kanté um pouco mais solto. De qualquer forma, eu não vejo esse tipo de comentário nem perto disso, cara. Assim, tem algumas páginas que criticam o Jorginho, por exemplo, contra o Liverpool foi muito mal, né? O Jorginho, e ok, assim, beleza, é um jogo ruim do Jorginho, como ele teve alguns jogos ruins na temporada passada, pelo Chelsea, pela seleção da Itália, só que a média do Jorginho foi muito alta, e é difícil você achar um jogador que tenha sido tão importante e titular nas campanhas de um título da Liga dos Campeões e de um título da Eurocopa no mesmo ano. Ponto, assim, o Jorginho entrou nessa filigrana aí de jogadores do futebol que conseguiram isso numa temporada, num ano. Então, de qualquer forma, eu acho que entendo quem possa torcer o nariz aqui e ali, mas eu sinceramente não vejo, não enxergo o futebol dessa maneira, não enxergo o Jorginho nem perto dessa crítica toda que ele recebe. E me assusto que isso ainda esteja vigente, mesmo depois da última temporada que ele foi tão importante para o Chelsea e para a seleção da Itália. Eu acho que piorou depois que ele ganhou o prêmio. Muita gente achou um absurdo. A gente estava até comentando em off quando ficamos sabendo que ele seria nomeado, né? O Chelsea raramente ganha prêmios individuais, né? Tirando o vice melhor do mundo do Lampard naquele ano que ele ficou em segundo. E o Chelsea nunca colocou nem dois no top 3 da UEFA. É a primeira vez. Ainda nunca colocou né? Porque a primeira vez que colocou foram logo dois. E, nossa, mas não merece nem nada. E a gente falava, pessoal, o Chelsea está em todas as mesas de debate. Todo mundo no mundo está falando do Chelsea porque o Jorginho Kanté tá lá. Virou um marketing absurdo pro clube. Os vídeos que o Jorginho tá fazendo, tá em festa de grife, tá em tudo quanto é lugar. A marca Chelsea decolou e o pessoal acha que é um absurdo ainda. E nem só por isso, tá? Nem só pela publicidade, eu como marqueteiro falando. Mas pela bola, né? Eu acho que para cada partida ruim que o Jorginho fez, ele fez 5 excelentes. Então é um nível muito alto. Não sei se o pessoal concorda, né, Gustavo? É exatamente isso. A média ela é muito, muito melhor. Né? O que ele fez de bom é melhor do que ele fez de ruim. Né? O pessoal ele gosta de pegar o erro. Como você falou, agora vai ser pior. Porque se daqui a pouco ele errar, a pressão vai ser muito maior do que era. Entende? E o pessoal gosta de falar dos erros na temporada passada que quase custaram a não vaga, né? Para Champions, já pegar o lance contra o Arsenal. Só que o pessoal, ele como é que eu posso dizer? Ele pegou no pé do Jorginho de um jeito que o Chelsea classificou, que o Chelsea foi campeão da Champions, que a temporada já acabou, que a gente já tá em outra, e ainda volta aquilo, ainda volta falar de um lance que não resultou em nada. O Chelsea perdeu aquele jogo, mas o objetivo foi atingido, acabou. E ele vai errar, o Jorginho não é o melhor do mundo. O Jorginho não é o melhor volante do mundo, não é. Ele simplesmente... Até porque o sistema arrisca muito ele, né? Sim. O sistema precisa desse risco que ele toma ao dar esses passes na saída de bola, né? Sim, mas ainda assim o sistema do Tuchel dá uma tranquilidade para ele jogar, diferente do Lampard. O do Lampard deixava ele exposto o tempo todo. O Lampard do Jorginho jogava mal, muito Jorginho mal. E Marcos Alonso foram terríveis sob o comando do Lampard, mas assim, muito ruim. Só que até hoje eles são meio odiados por aquela temporada onde poucos foram bem, né? Então é complicado, né? Então a questão do Jorginho ela é bastante simples, é entender que o cara é importante como era importante lá com o Sarri. Só que quando ele chegou ainda tinha questão de adaptação e tudo mais, mas é modelo. Tem jogador que vai jogar mais com o treinador e não vai jogar com o outro, por questão de ideia, de bater característica. Isso é normal, vai acontecer com o Jorginho e vai acontecer com qualquer outro. Uma das maiores imbecilidades que eu leio é dizer que o Jorginho é jogador de esquema, para menosprezar ele. Como se nenhum outro jogador dependesse de esquema para jogar. Eu não consigo entender, entende? Então, a gente pode pegar um episódio inteiro para falar de Jorginho, porque tem muito conteúdo. Muita besteira sendo dita. Boa. Mas, só para complementar, manda bala. Em relação ao Jorginho, cara, é um jogador que eu aprendi
a entender a forma dele se comportar dentro de campo. Eu passei, exato, e eu passei a entender a importância que ele tem, né, seja pro elenco, pro esquema, enfim, a gente pode dizer o que quiser. Mas quando ele chegou ali com o Sarri, a gente tinha o esquema todo funcionando a partir dele e deu certo. A gente conquistou a Europa League ali e tal. E aí com o Lampard, a queda de produção do Jorginho foi grande. A gente viu que tinha uma dificuldade para se adaptar. Assim como o Rudiger teve, como o Alonso teve, enfim. Mas o Jorginho eu acho que teve mais protagonismo, digamos assim, do que esses outros. E agora, com a chegada do Tuchel, a gente vê um Jorginho que ele está cada vez mais completo. Então, ele é um cara que consegue desarmar muito mais do que ele fazia antes, mesmo, né, quando ele jogava mais recuado, ele era aquele cara mais do primeiro passo e tal. Hoje a gente vê o Jorginho dando bote, desarmando, saindo, né, muito mais do que ele fazia antes. A gente ainda não vê ele chutando para gol, isso acho que dificilmente a gente vai ver, né? Mesmo quando tem a bola ali perto da área, ele não faz isso. Mas é um cara que eu, né, posso falar que já critiquei muito o Jorginho, e enfim, vocês sabem disso, mas é um cara que isso de maneira nenhuma pôs um ponto final, né, digamos assim, para o que seria a carreira dele no Chelsea para mim. E é um cara que hoje me permite falar, olha, eu critiquei ele ali quando ele merecia ser criticado. A gente acabou de criticar a partida dele pontual contra o Liverpool, foi um momento. E assim, para mim é como a gente deve analisar, sem paixão, né? Você viu, o cara fez aquele jogo, foi bem, elogios, né? E enfim, e exalta-se aquilo ali. Se não foi tão bem, a gente pontua que não foi tão bem, mas não é dizer que não dá mais, que nunca mais vai acontecer. E para mim essa é a grande questão do Tuchel com esses jogadores que eu citei mais cedo e com o Jorginho especificamente, porque é um cara que, né, vai ficar, não vai ficar, é um cara que é fundamental para o elenco do Chelsea hoje. E é o que a gente vem falando, né? Precisa dele, precisa ter ele, senão o time não funciona. Simples assim. E como você falou de ele não chutar no gol, ele não vai fazer isso. E era o que eu, principalmente, batia muito na tecla quando ele chegou. Eu falava, gente, se vocês ficarem esperando que ele faça o que o Fábricas faz, ele não vai fazer. Vocês vão ficar mesma batendo a cabeça. Mesma coisa com o Kovacic, né? Critica-se muito ele que ele não tem produto final. Mas ele não tem mesmo. Se você esperar assistência e gol do Kova, não vai rolar. Você vai se frustrar. Exatamente. Você vai ficar puto com o jogador. Exatamente. Tem que entender a dinâmica, né? E olha que no caso do Jorginho, os atacantes do Chelsea já roubaram muita assistência dele. Mas tem uma entrevista para o Senise que ela é bastante clara. Ele falou, a minha característica, a minha função não é da assistência, não é bater pro gol. Eu tô lá para fazer sair de bola, para clarear o jogo, para começar a jogada. E é isso. Então acho que desejar um jogador não vai existir. A comparação com o Fábricas acontece até hoje. O Jorginho vai para a 4ª temporada de Chelsea. Se depois de 4 anos essa comparação ainda existe... Não tem nada que tire, né? Não tem como, entende? Não tem como. Mas boa. Pessoal, chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, eu sempre gosto de fazer aquele momento mandinar, a bola de cristal, pra gente depois resgatar o vídeo, quem passou longe, quem cravou. Já teve pessoal que cravou aqui, já teve gente que errou feio. Vamos ver o que sai daqui hoje, né? Quero saber 2 coisas, começando aí pelo Fred. Quantos pontos o Chelsea faz e quem vai ser o MVP, o melhor jogador da fase de grupos do Chelsea? Essa é difícil, hein? Porque tem muita gente boa. Rapaz, vamos lá, hein? Eu tava até vendo aqui a ordem dos jogos. O segundo Chelsea Juventus é na penúltima rodada, né? Pode ser que já chegue lá bem tranquilo e sem necessidade de escalar time titular. Não sei. Pode ser que já chegue com a vaga garantida, mas talvez não com a primeira colocação. Enfim. De qualquer forma, vamos lá. Eu vou apostar nos 12 pontos contra Zenit e Malmo. E mais 4 contra a Juve. 16 pontos, já adianto que é meu palpite também. Acho que vai ser por aí. E quem vai ser o MVP da fase de grupos do Chelsea? Não tem como, né? Vamos no homem. Lukaku. Vamos no homem. Boa, não tem como. É difícil, né? Vocês concordam com o Fred? Vocês mudariam algum palpite nesses aí? Mudariam o MVP? Como vocês enxergam essa fase? Cara, eu acho que contra Malmo e Zenit, eu acho que qualquer coisa fora disso já implanta-se uma crise, pelo menos aqui no Brasil, como o Fred falou. Então, eu acho que consegue esses pontos contra os outros dois,
Contra a Juve, eu não consigo confiar tanto. Meu pessimismo e meu trauma desde sempre não me permite pensar em 18 pontos. Mas eu vou de 2 empates com a Juve. Mas a Juve vai tropeçar contra os outros dois. Então o Chelsea passa em primeiro. 14 pontos. E o MVP vai de Lukaku também? Tem que ir, né? Eu pensei. É muito difícil não falar. Muito juro, você perguntou pra ele, eu tava pensando que eu esqueci que o Lukaku era nosso. Não, eu tuitei esses dias, até viralizou o tweet. Eu falei, eu depois do jogo contra o Arsenal, eu falei, vocês têm noção que o Lukaku, no prime, no auge da carreira, o jogador provado em Copa do Mundo, em Série A, em Premier League, joga no Chelsea? Vocês conseguiram ainda já assimilar isso? Alan, você concorda também, cara? Que vai ser por aí mesmo? Olha, meu palpite era entre 14 e 16, já foi dito aí. Eu imagino que haja uma margem para um tropeço, mas para não dizer que eu fui exatamente igual a todo mundo, eu vou nos 15. Vou dizer que o Chelsea perde uma partida. Para Juventus, suponho, né? Para Juve, eu suponho, mas jogar com a Juve fora de casa... Aí vai lá, perde para o Malmo e faz 6-0 na Juventus. Zenit, hat-trick do Claudinho. Não se esqueçam. A gente tava perdendo pro Rene até a cabeçada de Juventus. Tem que tomar um gozinho do Claudinho. Eu peço. Tem que tomar um gozinho do Claudinho. Eu quero clean sheets. Tem um asterístico, né? Para essa primeira partida em Stamford Bridge. Tá tendo uma treta agora com a CBF e o Zenit. Que o Zenit está chamando o Claudinho e o Malcolm de volta, porque senão eles não poderiam entrar na Inglaterra para essa estreia do Zenit contra o Chelsea na Liga dos Campeões. A CBF pediu punição, né? A CBF pedindo punição. Eita. Olha aí. Eu não sei, confesso para vocês que eu não sei se Malcolm e Claudinho são titulares do Zenit hoje, né? Preciso estudar os últimos jogos. Mas seria bom para o Chelsea não tê-los, né? O Malcolm é um jogador que eu gosto muito dele, eu acho que eu gosto mais dele do que todo mundo no geral. Sempre fui fã do futebol do Malcolm. O Claudinho eu acho que tem que se adaptar até conseguir ter destaque lá. O Claudinho foi o melhor anúncio de jogador da história do futebol, né? Cover do The Weeknd ali, eu achei sensacional. Mas então é isso, pessoal. A gente acha que o Chelsea vai ter um tropeço aqui, outro ali. Vamos ver. E o MVP eu acho que não tem como ser o Lukaku, que também às vezes esqueço que tá no Chelsea, é muito louco. Eu vou de Reece James só para ser contra-corrente. Bad Reece? Maravilha. Vocês sabem, ótimo palpite. Vocês sabem que lá no aplicativo do Chelsea tem que colocar o jogador favorito, né? Vocês sabem que o meu é o Reece James, né? E o meu jogador favorito do Chelsea é o Reece. E fiquei muito feliz que vão parar de roubar as assistências dele, né? Esse ano. Ele já deu a primeira ali com o Lukaku, deu a segunda pro gol de cabeça do Havertz e foi expulso. Mas aquela expulsão, concordo com o que o Senise falou no podcast dos correspondentes, né? Entendo, tá na regra, mas que regra estúpida, né? Ter o vermelho ali naquela... Qual foi a repercussão desse lance, Fred? Aí? Um debate muito grande aqui, né? Eu acho que debater a atitude do árbitro é besteira porque ele seguiu a regra, ponto. Acabou, assim. Acabou. O árbitro não errou em nenhum momento. Talvez, se quiser ser chato, é porque ele ficou 1 segundo no monitor, né? Acho que ele poderia ter ficado 10. Ali foi feio. Ali foi bem feio. Ele ficou menos de 1 segundo. Ele não chegou a ficar 1 segundo. Se ele viu um frame, foi muito, né? Assim, acho que ele poderia ter... né, pessoal? Ele poderia ter visto. Mas, enfim, de qualquer forma, acho que ele seguiu a regra, né? A regra tá ali, ó. A mão que impede a bola de entrar é expulsão, além do pênalti, evidentemente. Agora, eu também acho que nesse caso, cara, bater na coxa primeiro... Você pode ali debater, não sei, eu não tenho certeza eu acho que foi mais reflexo do que a intenção do James de colocar a mão na direção da bola. Enfim, é um debate que a gente pode ter. Acho que quando tem esse debate, não está claríssimo que é o Suárez na Copa do Mundo, a dupla punição para quê, né? Estraga o espetáculo, né? Estraga, né? Estragou o jogo ali, né? O Chelsea foi muito competente no segundo tempo, mas estragou. O primeiro tempo foi muito melhor de ser assistido que o segundo. Até porque quando ele estica a coxa para tentar bloquear a bola, o braço vai junto. Não tem como você esticar e ficar com o braço para trás. É impossível. Mas tinha que expulsar. Eu acho que tá na regra, seguiu a regra e acontece. Mas foi um segundo tempo, ao meu ver, genial do Chelsea. Eu acho que você no Anfield, com torcida, com Van Dijk e tudo, com trio titular, Liverpool... você segurar, e eles chegavam, mas assim,
Em nenhum momento eu falei, meu Deus, vai ser gol. Não. O Thiago Silva entrou, clareou todas, 10 de 10, 100%, todas. Christensen, eu não sei nem o que falar mais do Christensen, assim. E eu acho que foi um segundo tempo genial do Chelsea. A Nathalie e o Senise falaram bem isso também no programa, que foi incrível, né? A gente falou do Jorginho ter ido mal no primeiro tempo com bola, mas no segundo tempo sem bola ele foi melhorou bem. Demais. Ele fez um segundo tempo bem no que é uma grande crítica em cima dele, que é que ele não marca, que ele não combate. Bola, foi o que ele fez com maestria no segundo tempo, assim como todo o time. Aí, o Chelsea não só perdeu o James, perdeu o Kanté, né? Teve isso também. Perdeu o Kanté lesionado. Do primeiro pro segundo. Kovacic entrou muito bem. Os 3 jogos do Kovacic aí essa temporada, inclusive a Supercopa, tá assim, muito bom, muito boas partidas. E você falou do Christensen, é bom, né, a gente ressaltar, ele não tá deixando a desejar em nada em relação ao Thiago. A única coisa é a qualidade com a bola no pé, que apesar de ele ser bom, o Thiago é absurdo. Para finalizar, né, que a gente estava comentando do Jorginho ter certos haters aqui, né, enfim, o pessoal não é muito fã dele. Olha como são as coisas, né, o Christensen, eu mesmo falava que ninguém gostou, eu já falei absurdos do Christensen, e com razão. Porque ele não fazia as boas. Eu falei que ele não jogava no combinado aqui de Alphaville. E não jogava, gente. O final de Champions dele... Não, pelo amor de Deus. É um negócio absurdo. Assim. Pelo amor de absurdo. Deus. Mas assim, se você for parar para pensar, ele... Até o Tuchel, ele era um zagueiro descartável, assim. Me desculpem, mas ele não tinha nada que falasse que... Desengonçado, né? Demais. Mentalidade fraca. Ele perdia de corpo fácil. Contra o Aston Villa, naquele 1-1, com o Lampard, que o Chelsea precisava ganhar, ele toma um encontrão, fica no chão, você fala, meu filho, você tá na Premier League, né? Mas o que eu queria dizer era o seguinte, o Thiago Silva, soberano, todo mundo fã, não tem nem como, né? Ele tá meio que queria ir para a seleção brasileira. Só que no Twitter da Chelsea TT, que vá, temos o Christensen, fica no banco. E eu, Jesus, olha que virou. Vá para a seleção, Thiago Silva, temos o Christensen. Cara, 2021, hein, gente? Hoje a gente chega num momento em que, se amanhã ou depois vai embora Thiago Silva, vai embora Aspi, eu fico tranquilo com o Christensen liderando a minha saga. Eu fico tranquilaço, entende? O Christensen virou outro jogador imaginando, outra pessoa também. Imaginando um futuro aí com o Christensen, Chalobah e Koundé, talvez que vamos torcer para que o Chelsea tenha amarrado esse contrato para a próxima janela, para a próxima temporada. Pô, eu não reclamo de nada, ele se tornou... 25, né? Ele é novo ainda, parece que ele tem uns 38. E aí entra na mesma coisa que acontece com o Jorginho do lance contra o Arsenal. Se o Christensen amanhã erra, o que eles vão pegar? A virada de bola lá invertida no Barcelona. Barcelona há 4 anos atrás. É a mesma coisa. Não tem nem como. E eu falo que ele virou outro jogador e outra pessoa, porque na Euro dele, a liderança que ele exercia na Dinamarca, eu ficava de cara. Falei, esse é o Andrés Christensen, do Chelsea, não pode ser. Então o trabalho do Tuchel é absurdo. E o Rudiger. O Rudiger era renegado no Chelsea, ele era renegado. Ele era persona não grata. Todo mundo. Não, ninguém gostava do Rudiger. Quem fala, eu sempre gostei, é mentira. E hoje, meu senhor, o que o Rudiger virou, gente? Eu não vejo o Chelsea sem o Rudiger, não dá. Precisa renovar pro resto da vida. A gente precisa lembrar, na demissão do Lampard, todo aquele boato que aconteceu, né, que envolvia o Rudiger também, a gente fala, pô, manda embora esse cara. Hoje, se o Rudiger vai embora, eu choro. Eu choro. Você não pode ir embora. O Tuchel queria ele no PSG. Sim, o Tuchel queria ele no PSG. Por que será, hein? O que o Rudiger fez com os zagueiros em termos de construir jogada, o Rudiger constrói. Sim. Né? O Aspi a gente sabe que constrói nela, mas cara, o Rudiger constrói jogo hoje. É incrível. Antes do Alan, mais uma Real questão. Madrid não tem ele dominou. Ele vira para outro lado. Ele vira para um lado e lança. Inclusive, resgatando aqui antes de passar a bola para o Alan, o Rudiger foi o protagonista da ida e da volta contra o Atlético. Ele brincou com o Luizito Soares, tá? Foi constrangedor pro uruguaio, na boa. Ele brincou demais. O Jorginho foi muito bem contra o Porto, foi um dos poucos que jogaram bem ida e volta. E óbvio que Kanté na semis e na final, santo Deus, né? Aquilo lá é você colocar num DVD e mostrar que é um volante moderno. Mas complete, Alan, complete sobre Antônio Rudiger. Cara, o Rudiger, eu gostei muito da contratação dele, acho que a primeira temporada dele foi bem ok, mas ele viveu ali o pior momento da carreira dele com o Lampard, né? Ele não era nem 10% daquele zagueiro que a gente vê hoje. Ele era um cara que ele errava cortes bobos, ele deu alguns gols
em lances cruciais, né, ainda na passagem do Lampard, que faziam a gente se questionar se realmente ele ainda teria algum futuro no Chelsea ou não. E a gente pega esse ressurgimento dele, né, principalmente de janeiro para cá, e todo mundo sabe por que de janeiro para cá, e é realmente estrondoso, né? Assim como todo esse elenco do Chelsea, eu me lembro o lance emblemático para mim, né, da final foi aquele corte dele no começo do jogo contra o Foden, por exemplo, que salvou o gol. O Foden chegou ali e era gol. Ele estava cara a cara e você, né, num frame, você não vê ninguém, do nada você vê o Rudiger dando um carrinho maravilhoso e fazendo corte, salvando que era um gol ali, certo. E ele voltou e manteve já, né, no começo da temporada esse nível de atuação. Eu acho que para esses caras o resgate da confiança e essa gestão aí de elenco, né, que o Tuchel tem feito é extremamente importante. E é isso, né? Se há, sei lá, um ano atrás, vamos colocar assim, o Rudiger saísse, o Christensen saísse, a gente não ia nem ligar, não ia nem dar falta, ia no mercado, ia contratar qualquer outro. Hoje em dia isso é completamente diferente, né? Um cara que eu imagino que os dois são os pilares a partir dos quais a gente vai planejar os próximos 4, 5 anos da zaga do Chelsea. Porque, né, o Thiago já, né, provavelmente essa é a última temporada dele aqui, o Asp já está com 32, então a gente pode imaginar mais umas 2, 3 temporadas dele já não né, jogando todas as partidas, acho que é essa mesmo agora, ele já não vai jogar todos os jogos, e a gente já precisa começar a pensar nessa transição, sem dúvida, mas a partir disso mantendo os dois pilares, e para mim os dois pilares inegavelmente hoje são Rudiger e Christensen. Que fase! Que fase, Rudiger e Christensen. Boa, mas o mundo dá voltas, né, pessoal? Mas é isso, acho que a gente conseguiu falar bastante aí sobre o que vai ser nossa fase de grupos, o momento, o fator Tuchel, nossas apostas aí para esse início de Champions League. É isso, pessoal, vamos encerrando por aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer o Fred pelo tempo, disponibilidade. Valeu, Fred, até a próxima, espero que você volte sempre aí. Valeu, voltarei sempre de convidado e agradeço pelo convite aí. Um abraço e parabéns pelo programa, pela qualidade da página. Maravilha, valeu. Gustavão, obrigado, meu querido. Até a próxima, que provavelmente vai ser daqui uns dias já também. Valeu, JP, valeu, Alan. Fred, por sempre atender o nosso convite. Foi bom falar sobre esse começo de temporada. A gente ainda está no começo, né? Gravamos poucos sobre esse 21-22 e tem muita coisa para fazer. E vamos que depois dessa data FIFA já tem Champions League e o bicho começa a pegar. Maravilha. Alan, brigadão pelo tempo. Sei que em Portugal tá ficando tarde aí. Valeu por segurar o sono para bater o papo aqui com a gente. Que isso, é sempre um prazer. Fred, seja sempre bem-vindo. Valeu, Gustavo. Valeu, JP. Obrigado a todo mundo que escutou a gente até agora. Só para lembrar que lá no blog tá sempre saindo coisa nova também. E essa semana vai sair texto aí também sobre a janela de transferências do Chelsea, chegadas, saídas, enfim. Vamos falar sobre isso aí também em texto. Maravilha. E é isso, pessoal. Não esqueça de seguir Blues of Stamford no seu agregador favorito. Manda, né, esse episódio, esse vídeo que vai sair em breve no YouTube também, nos seus grupos de WhatsApp de futebol europeu. E vamos interagir no Twitter. Segue a gente lá que estamos bastante parte do nosso dia ali. A gente está sempre no Twitter trocando ideia com o pessoal na resenha. Para bem e para mal, goste ou não de Jorginho, estamos lá trocando ideia. Valeu, pessoal. Esse foi o episódio 51 do nosso podcast. Um abraço. Tchau.